Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, feito o pastor Adriano falou, vou ter o privilégio de compartilhar a palavra com você, porque o pastor Roberto está viajando, e vamos para a palavra, amém? Eu quero ler um texto com você da palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 5. Se você conseguir abrir a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao 5. Ezequiel 47, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, principalmente os jovens aqui. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: agora você não pode conversar comigo. Eu preciso prestar atenção na palavra. Amém? Vamos lá. Ezequiel capítulo 47, versículo do 1 ao 5, fala o seguinte. Se você não tiver abrido aí na sua Bíblia de papel ou no celular, você pode acompanhar aqui na projeção. Diz o seguinte: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, que a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Fala assim: águas que me davam no tornozelo. Vamos continuar. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu quero ler esse texto aqui com você, o versículo 5 novamente, e eu quero que você leia juntamente comigo. Vou falar já e você vai ler aí na sua Bíblia ou na sua projeção, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Vamos fechar nossos olhos para a gente orar por essa palavra, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, amém? Então, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse momento, por essa palavra que será compartilhada, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Ó Pai, nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados pela Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra é aquela que renova, nós sabemos, ó Pai, que Tua palavra é aquela que nos enche de poder. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber mais do Senhor, em nome de Jesus, amém? O que acontece, meu irmão? Esse texto aqui de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 5, eu vou mostrar para você de forma mais simples. O que acontece? Vamos dizer que eu chego aqui, chamo o Júlio César, meu discípulo aí que está junto comigo, ombreando essa obra, aleluia. E o que acontece? Eu vou levar o Júlio César, vamos trazer essa situação para a praia de Boa Viagem aqui, que é mais a nossa realidade do que um rio, né? E aí o que acontece? Quando eu entro com o Júlio César na praia, as águas elas estão batendo aonde? Ali no tornozelo. Mas só que enquanto a gente vai indo mais profundo, mais fundo, mais fundo, vai chegar um momento que se o Júlio César e nem eu não souber nadar, a gente vai perder o controle e vai se afogar. E é justamente isso que aconteceu aqui em Ezequiel capítulo 47. O discípulo chegou lá no profeta, fez, vem cá, deixa eu lhe mostrar esse rio. E ele foi mostrando os níveis diferentes dos rios.
do rio, no caso. E o que acontece, meu irmão? Esse rio que está aqui nesse versículo, eu quero apontar ele para um nível de fluir de Deus na sua vida. Como assim, Marcos André? Existem momentos da sua vida que você está fluindo em Deus, você sente a presença de Deus, mas não é algo tão intenso. É algo que está muito raso, você sente a presença, mas só que não é aquela coisa. Mas só que tem momentos que você está sendo levado por esse fluir. Você está sendo levado por esse rio. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Assim como o apóstolo Pedro, ele disse que a graça e a paz podem ser multiplicadas na nossa vida. Eu quero falar para você nessa noite que o fluir de Deus também pode ser multiplicado na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o fluir de Deus pode ser multiplicado na sua vida. E o que acontece? À medida que o profeta ia levando o discípulo lá para vários momentos diferentes do rio, ele observava que a correnteza aumentava, que o fluir daquele rio era maior. Eu não sei se você já viu na internet, ou se você já foi no rio pessoalmente, ou numa nascente de um rio. Se você for numa nascente de um rio, realmente, é uma aguinha bem fraquinha, como se fosse algo saindo de uma pedra lá, um negócio que você olha assim, fala, como é que isso aqui se transforma num rio com a correnteza? E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Existe um fluir de Deus na sua vida, que Ele quer que você perca o total controle e que Ele possa lhe guiar. Mas para isso acontecer, você precisa estar num lugar mais fundo diante do Senhor. Você precisa estar num fluir de Deus maior. E como o rio natural, ele aumenta o seu volume, nós também podemos aumentar o fluir de Deus nas nossas vidas. Nós podemos desfrutar de uma presença maior de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, quando você passou pelo seu encontro com Deus, você experimentou de algo extraordinário ali na hora do batismo do Espírito Santo. Você recebeu a unção, tal, foi top. Mas, por exemplo, os jovens aqui, a gente passou pelo retiro. No retiro, eu tenho certeza que você desfrutou de algo totalmente do que você experimentou no seu encontro. Parece que a presença de Deus estava fluindo melhor. Mas por quê? Porque você estava numa nova medida. E o que acontece? Eu quero compartilhar com você 3 coisas que fazem o rio fluir mais. Como assim, Marcos André? Do mesmo jeito que um rio, ele precisa de afluentes para aumentar o fluir, para aumentar a quantidade do rio, existem 3 coisas que podem fazer o rio de vida fluir mais na sua vida. E a primeira coisa é que precisa ser da mesma espécie. Fala assim comigo, precisa ser da mesma espécie. Vamos dizer, se eu pego um rio há 20 anos atrás, antigamente o pessoal tomava banho de rio, o riozinho ali limpo, ninguém pegava doença, nenhum problema nem nada. Mas o que é que acontece hoje nesse mesmo rio, se você tomar um banho? Talvez você não saia dele. Mas por quê? Porque ao meio do caminho, ele se encontrou com alguma coisa que fez ele se contaminar. Do mesmo jeito, Eric, é na nossa vida. Quando nós estamos fluindo diante do Senhor, existem pessoas, existem coisas que não são da mesma natureza que você. São pessoas que vão trazer lixo para a sua vida. Vão trazer pedras que vão impedir o fluir de Deus. E eu estou aqui para falar para você, nessa noite, que aqui nesse lugar, ao seu redor, você está com pessoas que têm a mesma natureza que você. E por conta disso, o rio, ele flui de uma maneira melhor.
A segunda coisa que faz um rio aumentar é o quê? Ele precisa estar conectado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você precisa estar conectado. Um rio, se ele continuar daquele mesmo jeito que ele sai na nascente, ele vai ficar fraco até o final dele. Mas o que é que ele precisa? No meio do caminho, ele precisa se conectar a outros afluentes. Para isso, o fluir das águas aumentar. Do mesmo jeito, meu irmão, eu e você precisa estar conectado com a vida da igreja. Eu e você precisa estar conectado com a célula. Eu e você precisa estar conectado com o discipulado. Eu e você precisa estar conectado com o culto, com os eventos da igreja. Para aí sim, o rio fluir mais. E a terceira coisa que faz o rio aumentar, o rio fluir, é que ele precisa estar correndo para a mesma direção. Se eu pego, vamos dizer aqui, eu pego o Eric e eu pego o Júlio César. Eu coloco aqui uma corda. Na ponta de um dos lados da corda tem um carro para eles puxarem. O que acontece? Se nessa corda, quando eu falar já, o Eric puxar para um lado e o Júlio César puxar para o outro, o que é que vai acontecer? Eles não vão sair de lugar nenhum. Por quê? Porque eles estão em direções diferentes. Mas sabe o que é que pode fazer o rio fluir? Sabe o que você pode fazer para o rio aumentar na sua vida? Ele ir para a mesma direção. Repete comigo assim, fala assim: para o fluir de Deus aumentar, eu preciso estar junto com as pessoas da mesma espécie. Eu preciso estar conectado. Eu preciso correr para a mesma direção. E como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Vou fazer uma pergunta. Quem quiser, levanta o braço. Quem não quiser, não levanta o braço e fica por isso mesmo. Vamos lá. Toda semana, vamos dizer aqui, toda quinta-feira, vamos dizer que sua célula é dia de quinta-feira. Toda quinta-feira você quer participar da sua célula? Levanta o braço aí, se toda semana você quer participar. Vamos lá. Agora abaixa o seu braço. Tem dias que você não quer ir? Seja sincero. Seja sincero. Levanta o braço. Fala assim: tem dia que eu não quero ir para a célula? Tem. Mas eu vou. O que acontece, meu irmão? Presta atenção aqui. Nesses dias que você não quer ir, Daniel, é justamente os dias que você mais precisa. Porque é no dia que você está passando por um problema, é um dia que você está passando por um ataque do diabo. E quando você se conectar na sua célula, o fluir de Deus vai aumentar. É interessante, tem dias que você não quer ir para a célula. E quando você sai da célula, você sai renovado. Fala: caramba, já acabou a célula? Por que não pode mais um pouquinho, meu líder? Por quê? Porque você se conectou com as mesmas pessoas. E aí o rio de Deus fluiu na sua vida. Por exemplo, às vezes você não quer vir para o culto. Sendo sincero, tem dia que você não quer vir para o culto. Pode falar a realidade. Tem dia que você não quer vir para o culto, não. Hein? Eu moro longe demais. Hoje eu estou cansado. Aconteceu muito problema na minha vida. Hoje eu não vou, não. Aí o que acontece? Tem dia que você não quer vir. Aí você chega aqui no culto, toca um louvor abençoado, você é renovado e sai daqui como? Revigorado, com o fluir de Deus. Por quê? Porque você se conectou com a pessoa certa. Você se conectou com a igreja. Outro exemplo aí. Quem é líder de célula? Levanta sua mão aí. Líder de célula. Pode abaixar sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dia que você não quer vir para a sua reunião de discipulado. Tem dia que você não quer estar aqui. Mas o que acontece? Você chega no discipulado. Aí é justamente naquele dia que você fala o quê? Meu irmão, quero que acabe logo. Aí o seu obreiro, o seu pastor chega lá, bota uma música de adoração. Vocês começam a orar,
Aí o obreiro vai lá, o pastor bota a mão na sua cabeça, você é cheio do Espírito Santo, você fala, meu irmão, velho, ainda bem que eu vim. Por quê? Porque você se conectou com a vida da igreja. E aí o fluir aumentou. Então, meu irmão, existe uma razão para isso. Feito eu falei, para o rio aumentar o nível de água dele, ele precisa estar com a mesma espécie, estar conectado e estar na mesma direção. E isso acontece na vida da igreja. Às vezes o diabo fala na sua mente, o quê? Não, hoje não precisa ir para a célula não. Fica de boa em casa, você está cansado. Você já está com problema demais. Ou então acontece alguma coisa, você chega no culto, o que é que você faz? Senta aí, não fala com ninguém, acaba o culto, você vai embora. Não quero falar com ninguém, estou estressada. Aí o que acontece? Você realmente não vai fluir de Deus. Você não vai ver a vida de Deus fluindo. Por quê? Para você aumentar o nível da unção, o nível do poder de Deus na sua vida, você precisa estar junto com as pessoas da mesma espécie. Você precisa estar conectado. E você precisa estar com pessoas que vão na mesma direção que você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa estar com o mesmo coração que eu. Amém? Mas vamos continuar. E o que acontece, meu irmão? Olha para cá. Existe uma razão para que o rio de vida precise fluir e aumentar na sua vida. Quando você vai ler esse texto aqui de Ezequiel 47, você vai ver que tem momentos, Daniel, os dois Daniel, olha para mim, isso aí mesmo, que está lá água no tornozelo. E aí ele consegue, Eric, controlar para onde ele quer ir. Ah, eu vou para esse lado, eu vou para o outro. Mas o que acontece? A vontade de Deus, meu irmão, é que você entre no fluir de Deus de tal forma que você perca o controle da sua vida e deixe Deus guiar você. Porque, meu irmão, se você está com o fluir lá embaixo, você não está cheio do Espírito Santo, quem é que está no controle da sua vida? Você ou o Espírito Santo? Você. Mas se você está cheio da vida de Deus, se você está fluindo o rio de Deus, quem vai passar a guiar você é o Espírito Santo. Então, meu irmão, você precisa ser esse, que é cheio do Espírito Santo. Lá em Ezequiel, já está aí no versículo 5, no finalzinho fala, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, meu irmão, para você desfrutar de algo que você quer ver, de algo que você quer ser guiado pelo Senhor, você precisa tomar uma decisão. Como assim, Marcos André? Eu não vou para o fundo sem querer, a não ser que seja jogado, né? Mas você não vai pular no fundo sem querer, mas você precisa decidir, falar, Senhor, eu quero fluir mais do Senhor. Eu não sei se você a gente tem uma praia aqui, eu não sei se você já levou um caldo da praia. Quem já levou um caldo na praia aqui de Boa Viagem? Você estava lá brincando, nada, a onda veio, pronto. Você estava comendo areia quando terminou. O que acontece? Você, naquele momento que você levou um caldo ali, você tinha controle da sua vida? Você direcionou e falou, não, agora eu vou comer areia. Não, você não fez isso. O que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer tomar o controle e guiar você. Ele quer que você vá a lugares mais profundos nele. Ele quer que você seja mais cheio dele, para que ele possa lhe guiar e lhe direcionar. Então, você precisa, meu irmão, decidir ser cheio do Espírito Santo, para que você possa perder o controle da sua vida. Quando o volume de água aumenta sobremaneira, inverte-se o controle da nossa vida. A partir do momento que você começa a ser cheio do Espírito Santo, Deus ele começa a guiar a sua vida. Antes, segundo o texto que a gente leu, você controlava a sua vida passando pelo fluir de um lado para o outro. Mas só que chega a um ponto que o volume do fluir de Deus é tão grande
que ele passa a ter o controle sobre a sua vida. E isso, feito eu falei, você vê essa medida de unção, de fluir de Deus na sua vida. Isso só é possível, Daniel, você vivendo a vida da igreja. Para o rio fluir, você precisa estar conectado, feito eu falei. Você no seu quarto, você lá na sua casa, você consegue ter uma vida de oração, Daniel. Você consegue ter uma vida de busca, Gabriel. Você consegue buscar do Senhor. Mas só que existem coisas, meu irmão, que você só vai desfrutar estando em conjunto com a igreja, estando conectado. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, de você ter um momento de fluir na sua casa, você receber do Senhor e chegar no culto, chegar numa célula, chegar numa conferência, chegar em um local e você desfrutar de algo extraordinário que você nunca tinha desfrutado. Por quê? Só é possível entrar em águas mais profundas quando você está conectado com a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: para você desfrutar de um fluir de Deus extraordinário, você precisa estar conectado com a vida da igreja. E, meu irmão, eu quero continuar o texto com você. Pode colocar no verso 6. Verso 6. Fala o seguinte: e me disse, visto isto, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Meu irmão, deixa eu contar algo sobre esse verso 8. Aqui fala que as águas, o fluir, descem a campina, entram no mar morto e as águas ficarão saudáveis. O fluir de Deus na sua vida, meu irmão, tem o poder de tirar todos os problemas e dificuldades da frente. Eu não sei você, mas você tem problemas, você tem dificuldades, você tem várias coisas que podem impedir você. Mas só que quando você é aquela pessoa que está fluindo em Deus, todas essas barreiras que estão impedindo são levadas embora. Porque você está sendo guiado pelo Senhor. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: quando você está fluindo em Deus, você deixa de fora todos os problemas. Então, meu irmão, se você tem tido alguma dificuldade na sua vida, se você tem olhado para as circunstâncias e falado: rapaz, isso aqui está difícil, vou te contar um segredo para você resolver esse problema. Está aqui: flua no Espírito Santo, busque mais do Senhor, porque quando você fluir mais dele, todas essas coisas que estão impedindo serão retiradas e você será levado para águas mais profundas. Vamos continuar o texto. Verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Volta. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como os peixes do mar, grande, em multidão excessiva. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitos peixes, e aonde chegarem estas águas,
tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Versículo 10, pode passar. Junto a ele, pode passar, versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores. Repete assim comigo, fala assim: diante do fluir, eu irei frutificar em todas as áreas da minha vida. Meu irmão, eu falei, o fluir de Deus, ele tem o poder de remover as barreiras, de remover as dificuldades, de remover os problemas. Mas o fluir de Deus na sua vida, também ele tem o poder de fazer você florescer em todas as áreas. Seja para prosperar, seja uma porta de emprego, seja algo que você tem pedido diante do Senhor. O fluir de Deus tem esse poder na sua vida. E é interessante que eu quero ler esse mesmo texto na versão NTLH. E eu quero que você preste bastante atenção. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do tempo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Meu irmão, o fluir de Deus, feito eu falei, ele tem um poder de tirar todas as dificuldades e problemas que estão diante de você. Mas o fluir de Deus, ele tem um poder de fazer você frutificar em todas as estações. Como assim, Marcos André? Aqui fala, e as árvores nunca deixarão de dar frutos, e frutas novas todos os meses. Meu irmão, existem as estações nas árvores: outono, primavera, verão, inverno. E nas árvores naturais, Eric, tem um tempo certo de florescer. Mas aqui nesse texto de Ezequiel 47, fala que quando você está diante do fluir de Deus, todos os meses você será frutífero. Todos os meses você dará frutos. Todos os meses você não irá, as suas folhas não irão murchar. Então, meu irmão, o poder de Deus na sua vida, ele pode remover, mas ele também pode fazer você florescer em todas as áreas. Então, meu irmão, aqueles que estão diante do rio, diante do fluir, são aqueles que as folhagens nunca murcham. São aqueles que não deixam de dar frutos. Nós precisamos ser esses que querem estar sempre diante do fluir. E, meu irmão, a gente tem compartilhado algo nesse semestre, que nós somos designados para estarmos com Ele. Então, quando você está diante do fluir, você está cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer. Quando você está fluindo diante de Deus, você está cumprindo aquilo que você foi chamado. Então, meu irmão, no texto fala que todos os meses, aqueles que estão plantados diante do fluir, eles irão dar frutos, independentes das estações. Feito, eu falei para você no início da palavra, existem 3 coisas que podem fazer você ver o fluir de Deus aumentar na sua vida. Primeira coisa, é você estar com as pessoas da mesma espécie. A segunda coisa, você precisa estar conectado. E a terceira coisa, é que você precisa estar com pessoas que correm na mesma direção. Meu irmão, eu creio que quando você vê isso acontecendo na sua vida, você é esse que em todos os meses você irá frutificar. Você é esse que todos os meses você vai deixar o rio fluir. E é interessante que aqui no final fala, as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O fluir de Deus na sua vida, ele tem um poder de te curar também. Eu não sei se você sabe. Aqui fala remédio, aqui fala de cura. Então, meu irmão, feito eu falei, o fluir de Deus, ele tem o poder de tirar os empecilhos, de tirar os problemas. Ele também tem o poder de fazer você florescer em todos os tempos. Mas ele também tem o poder de fazer você ser curado de todas as enfermidades. Mas o que é que você precisa? Tomar uma decisão, falar, eu quero fluir mais do Senhor. Amém? Queria chamar
a equipe do louvor aqui. E o que acontece? Feito eu falei, a gente precisa de 3 coisas. Estar com pessoas da mesma espécie, estar conectado com a vida da igreja e estar com pessoas que estão ao mesmo destino. E a gente vai ter um momento agora de adoração. Os irmãos sabem que o culto acaba às 9. Então a gente vai ter um momento de adoração, depois a gente vai ter um momento de oração e aí a gente vai encerrar o culto. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite e a gente vai ler esse versículo 12 novamente. Quando eu falar já, a gente vai ler esse verso 12. Todo mundo está olhando aqui na projeção. Quando eu falar já, você lê juntamente comigo, amém? 1, 2, 3 e já. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Meu irmão, o fluir de Deus na sua vida pode ser a chave para resolver todos os seus problemas. E é por isso que a gente vai cantar uma canção. Eu convido a você a ser intenso nesse momento. Amém? Aleluia. Antes da gente cantar essa canção, eu quero que você comece a orar pela sua vida. Você vai começar a orar falando: Senhor, eu quero fluir mais do Senhor. Eu quero ser cheio da Tua presença. Meu irmão, eu falei para você que existem 3 coisas que podem fazer o fluir de Deus aumentar na sua vida. Você está com as pessoas da mesma espécie, que é justamente essa pessoa que está do seu lado. Para você ver o fluir de Deus aumentando na sua vida, você precisa estar conectado com a vida da igreja. Você precisa estar conectado numa célula. Você precisa estar conectado num discipulado. Você precisa estar conectado a isso aqui que você está fazendo hoje. Também você precisa estar com pessoas que estão correndo na mesma direção. Então, meu irmão, se você em algum momento da sua vida você vê abalado pelas circunstâncias, vê passando por problemas, dando frio, você está vendo que o fluir não está dessa maneira que está aqui hoje. Você precisa correr para se conectar com as pessoas. Você precisa se conectar com os irmãos da sua célula. Você precisa falar: irmão, ora por mim, eu não estou bem não, ora por mim. Esse é o poder do fluir de Deus. Ele remove todas as impurezas. Ele remove todos os problemas. Mas Ele tem poder para fazer você também florescer em todas as áreas da sua vida. Repita uma oração comigo, coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que eu serei usado pelo Senhor para que o Teu fluir possa aumentar na minha célula, no meu discipulado, aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, abençoando a sua semana, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse momento. Eu oro abençoando a semana de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que eles irão ver o fluir do Teu rio em todas as áreas da vida dele. Eu declaro, Senhor, portas sendo abertas. Eu declaro, ó Pai, que as suas famílias serão abençoadas e que eles irão desfrutar de coisas extraordinárias do Senhor durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: Ele quer fluir mais na sua vida.